A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, nesse dia 17 de abril de 2024, para falar sobre o último Papa, que é João Paulo II. Ele é conhecido também no Apocalipse como o oitavo rei. Mas por que oitavo rei? Por que de tantos reis que tiveram no mundo, Deus chama João Paulo II de o oitavo rei? Porque como ali em Apocalipse 17, Deus fala da mulher montada na besta de 7 cabeças, e Deus fala que essas 7 cabeças são 7 montes no quais essa mulher está sentada, e Deus fala em Apocalipse 17, versículo 18, que essa mulher é a cidade que reina sobre os reis da terra. O fato de Deus falar que essa mulher, que é a cidade que reina sobre os reis da terra, está montada na besta de 7 cabeças, essas 7 cabeças são 7 montes nos quais essa mulher está fundada, que é a cidade de Roma. E Deus fala que essas 7 cabeças, além de ser os 7 montes onde foi fundada a Roma, também são 7 reis. Só que Deus fala que um desses 7 reis será o oitavo rei, quando Deus permitir que a segunda besta ressuscite a primeira, que é João Paulo II. Então, mas por que João Paulo II é considerado o oitavo rei? Se as 7 cabeças são de Bento XV até João Paulo II, por que João Paulo II é considerado o oitavo rei? Ele é o oitavo rei, João Paulo II, quando ser ressuscitado, ele será o oitavo rei, porque os dois outros papas, que é Bento XVI e o Papa Francisco, são os 2 chifres da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O Papa Francisco, chamado em Apocalipse de falso profeta, e o Papa Bento XVI de dragão, que é o próprio diabo. Então, quando uma dessas 7 cabeças ressuscitar, que é a 7ª cabeça, João Paulo II, João Paulo II será o oitavo rei, reinará de novo, e Bento XVI e Papa Francisco são o falso profeta e o dragão, e coube ficar como o oitavo rei, o Papa João Paulo II, que quando ser ressuscitado vai querer se parecer um Deus, vai querer se chamar Deus, porque veio dos mortos, e aqueles que acreditam na mentira vão acreditar no oitavo rei, que é o Papa João Paulo II. Vamos ler então um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi no tempo da primeira cabeça, da primeira besta de Apocalipse 13:1, que foi o Papa Bento XV. A Primeira Guerra Mundial teve início no dia 28 de julho de 1914. A primeira cabeça, Bento XV, nasceu em 21 de novembro de 1854. Começou a falar da falsa paz 3 anos depois da fundação da cidade de Joinville, que foi em 1851, a cidade onde o Pedro mora. E Bento XV morreu em Roma em 22 de janeiro de 1922. A Segunda Guerra Mundial teve início no dia 1º de setembro de 1939, já no tempo da terceira cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o Papa Pio XI. O Papa Pio XII. A Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, as potências unidas Grã-Bretanha, França, Sérvia e Rússia Imperial, as quais se uniram posteriormente com a Grécia, Portugal e Romênia, e Estados Unidos, lutaram contra as potências centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, as quais se reuniram posteriormente ao Império Turco-Otomano e a Bulgária. Faziam parte do Império Austro-Húngaro os países da Itália, Áustria, Alemanha, Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria, Croácia, Sérvia, etc.
O Império Otomano foi uma potência mundial muçulmana, fundada no século XIII, localizada em partes da Europa, Ásia e África. Existiu até o século XX. Os países que fizeram parte do Império Turco-Otomano no seu auge foram a Turquia, a Grécia, a Bulgária, a Macedônia, a Albânia, a Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Croácia, Sérvia, Kosovo, Iraque, Síria, Palestina, Egito, Jordânia, Líbano, Israel, Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait, parte do Irã e parte do norte da África. A Segunda Guerra Mundial teve o envolvimento de 10 países, 7 contra 3. Reino Unido, que são 4 países, mais França, 5, mais União Soviética, 6, mais Estados Unidos, 7, contra os 3 países que formaram o eixo. A Alemanha, mais a Itália, mais o Japão, que reuniram as ideologias autoritárias, englobando o nazismo e o fascismo. Já na guerra do Iraque, Babilônia, que começou em 20 de março de 2003, foi ajuntado 10 nações novamente contra o Iraque para se cumprir as palavras de Deus em Jeremias 50, Jeremias 51 e Jeremias capítulo 17, versículo 16. Esses países foram Reino Unido, que são 4, mais Austrália 5, mais Polônia 6, mais Espanha 7, mais Portugal 8, mais Dinamarca 9, mais os Estados Unidos deu 10. Deu 10 países também. E a Terceira Guerra Mundial serão os países de todo o mundo que o falso profeta Papa Francisco, o dragão Papa Bento XVI e a besta João Paulo II, de Apocalipse 16, estão ajuntando para irem em Israel no Armagedon para guerrearem contra Deus nesse tempo do fim. As 10 nações que invadiram o Iraque em 20 de março de 2003, Deus ajuntará novamente essas 10 nações, que são os 10 chifres da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Deus vai ajuntá-las novamente para servir a 7ª cabeça da primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, o Papa João Paulo II, quando já estiver ressuscitado. A Segunda Guerra Mundial teve o envolvimento de 10 países, 7 contra 3. Reino Unido, que são 4, mais França 5, mais União Soviética 6, mais Estados Unidos 7, contra os 3 países que formavam o eixo do mal. Alemanha 8, Itália 9 e Japão 10, que reuniram as ideologias autoritárias, englobando o nazismo e o fascismo. Vocês viram que tanto na Segunda Guerra Mundial, como também na Guerra do Iraque, Deus fez aparecer 10 nações nessas 2 guerras, simbolizando também os 10 chifres da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que lembra também as vezes que Deus fez 10 nações se unirem, ou 7 nações contra 3, que deram 10 também. E nessa segunda Guerra Mundial. E foi isso, a palavra de Deus sobre o último Papa, que será João Paulo II, quando ser ressuscitado, e será o 8º rei pelo fato de o Papa Bento XVI e Francisco serem a segunda besta do Apocalipse capítulo 13, versículo 11, sendo o falso profeta Francisco e o dragão Papa Bento XVI, então cabe como o 8º lugar, o 8º rei, a reinar por último, como o último Papa, o Papa João Paulo II, quando ser ressuscitado pela segunda besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que é formado pelo Papa Bento XVI mais o Papa Francisco. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.